Bom, esperam com essa live. Não coisa ninguém ainda entra, mas em todo caso, deixam com essa. Não sei como a gente está ocupado. E para cá toma tempo, tio. Deixam com essa minha live. Bom, primeiro para começar, me estou falando com uma. Opa, já tem alguém. Meta mané, boa tarde. Soma que na fala, peram com essa live. Primeiro para começar, me estou falando e tem já vozes muito importantes que na zona de Kikuma. Até 2030 e de aparecer uma pandemia igual a Covid-19. Maurício Mendes, boa tarde. Agrício dos Santos, boa tarde. Duarte Fernandes, boa tarde. A partir ali dos Estados Unidos. Soma que na fala, para tudo quem que tem acompanhado algumas informações sobre Covid-19. Santa Lopes Fernandes, boa tarde, a partir ali dos Estados Unidos. Ausenda Canfom, boa tarde. Soma que na falava como se você tem notado algumas figuras importantes no mundo têm pronunciado de que como até 2030 e de parse uma nova pandemia igual a Covid-19. Então, as informações extremamente preocupantes, mas importante alerta gente também para via e bom está informado. Ora que está informado e está permitiu para o purpara. Júnior Luís Cindy, boa tarde. Ora que você está informado e está permitiu para o purpara. Ora que o purpara assim você pode vencer algumas dificuldades. Se me que na fala se bobe Bill Gates e fala de como e questão de tempo. Mas até 2030 e de aparecer uma pandemia igual a Covid. Nós também antigo presidente Joe Biden falar e manga de outras figuras importantes falou como até 2030 e de aparecer uma pandemia que tamanho de Covid-19. Para ver que é que manda na passa informação, para ver importante para a gente saber, para a gente poder preparar. E a hora que você preparar, você está melhor na situação de poder enfrentar aquilo. Sama que o cubano está falando, guerra visado que está matando soldado. Fátima Valde, boa tarde. Assim que Saficande, boa tarde. Sama que na falava, cubano está falando, guerra visado que está matando soldado. Então, a nós não sabemos como, tradicionalmente, vírus ou bichos que entram no corpo para fazer no mal e tem as principais vias que entram no corpo ou para o olho, para a boca, que nariz. Essas principais vias que micróbios entram no corpo. Mas para chegar dentro do corpo para afetar aqueles outros órgãos e tem passa para a garganta, sobretudo no esôfago. Esta passa algum tempo lá. Mínimo que esta passa e de 24 horas. Esta leva até 72 horas na garganta antes de ir para outras partes do corpo, como pulmões, coração, para fazer alguns danos. No momento que está no esôfago, geralmente no corpo está dando algum sinal. Por exemplo, no caso de gripe, Osvaldo Cassama, boa tarde, Pache, boa tarde, mantenha, por favor. Que é que não falava como? Hora que não passa, hora que vírus fica na garganta e está demora e variável dependendo do vírus ou bactérias e está demora entre 24 a 72 horas ali na garganta. Durante aquele tempo, no corpo está dando um determinado sinal. Primeiro-ministro, antigo primeiro-ministro, boa tarde. Soma que não falava como? Hora que tem 3 vias principais que bactérias, que vírus entram no corpo. Para o olho,
para nariz e para boca. E obviamente a hora que entra, ela passa ali para a garganta e para o esófago. A hora que chega ali, ela fica lá por um tempo entre 24 a 72 horas. Durante aquele tempo, ela tem reação de corpo através desse anticorpo, que sistema de defesa do corpo. E está dando sinal. Por exemplo, no caso de gripe, alguém está sente garganta na coçal, ou está com se sentir alguns sinais. O que está acontecendo é que, geralmente, durante que sinais que o corpo está dando, se você reagir, você tem a possibilidade não apenas só de combater que vírus, mas de reduzir o impacto negativo que aquilo pode causar no seu corpo. Daquilo, exemplo, é de mudar pH de esófago. Ou seja, tornar um pH alcalino. O que me está falando que aquilo? No caso de gripe, que aquilo outras doenças, no caso de Covid que passa, é comprovado de que como hora que muda pH de garganta. Aurica Ture, boa tarde. Celeste Correia, boa tarde. Carlos Vaz, boa tarde. Se me falava, no caso de Covid, é comprovado de que como o vírus está ficando na garganta para 72 horas. O que está acontecendo é que se você reagir rápido, você pode matar vírus ou você pode reduzir o impacto negativo que não tem no meu corpo. O que me está falando que aquilo muda pH? Por exemplo, nós sabemos como pH de aquele vírus Covid-19 está varia entre 7.2 a 7.9. Se pH que está com um potencial de hidrogênio. Então, o que está acontecendo é que pH de sal é muito superior a pH daquele vírus que é Covid-19 que passa. Então, a hora que o panha água, você pôr num copo, você põe sal, você mexer, você fazer que gargalhada de água salgado. Mesmo se você não cuspir, você cuspir só um bias. Então, ao que cuspir um bias, e fica um bocado de sal na água. E obviamente que a água salgada fica deixa para o esófago. A hora que chega e muda pH de esófago. E obviamente que cria um clima muito desfavorável para a multiplicação de vírus. E acaba para matar o próprio vírus. Que ele está acontecendo para tudo aquelas outras doenças que passa para a garganta. E por isso é diferentes tipos de gripe, que ela te ajuda muito na resolver aquilo. Não passa boas as informações para via importante para não preparar para via e que a questão de que se até 2030 não tem outra pandemia é questão de tempo. E que se vira se outro ano, ou se na 2027, 2028, mas quase e tem sido insistentemente vozes de figuras importantes, figuras mundiais importantes, na citação dos Bill Gates, que nós não sabemos que é fundador de Microsoft, que antigo presidente Joe Biden, sem conta de mangas outras figuras que não falou como até 2030 e de parecer uma outra pandemia. Nico Alberto Mango, boa tarde. Justa na Tucam, boa tarde. Então, essas informações Ansumani Nassum, boa tarde, a partir dos Estados Unidos. Ausenda Canfom, boa tarde. Essas informações que não fala, me pensa como é importante, se me falava de voz como é bom para prevenir, ter informação, hora que você tem informação e está permitiu para você prevenir, e que a prevenção está ajudando a poder minimizar danos que podem vir a acontecer para eventual caso que não fala de pandemia. Sim, tem chama, boa tarde. Então, é muito importante. Mas muito mais importante ainda é sobre a situação de noterra. José Correia, boa tarde. Se uma que não fala, manga de gente, mas da vossa explicação, a voz que manga de bias, hora que pode na tela, bota bem, para não vir jumbai, da voz a satisfação para ver que é que manda está fora para manga de tempo. Primeiro, e tem dois motivos essencialmente. Primeiro, é que
estava muito ocupado no trabalho. Sama que Ramiro Naka fala, terra branco e só nome, câncer é aquilo pano de cobre. Mariama Puncha Valde, boa tarde. Segundo, e tem desgraça na família, tio faleci na Senegal, motivo para aquilo, fica mais 2 semanas afastado de redes sociais, e para falar com aquele tio e filho de minha dona, Antônio Mendonça, e eles 3 só, minha mãe Eusébia Antônio Mendonça, que mais grande, depois tem quinta Antônio Mendonça, que minha tia, que estava casado na Sintranema, atrás de Cineroc. Depois, e esse que acaba de falecer último, é que Domingos Antônio Mendonça. Até porque não está falando aquele tio de DSP, Domingos Mendonça de Cacheu, não está falando, vou ter o mesmo nome que apelido que minha tio. E está falando, choman já não tio, não falar na. Então, e para ver de que manda fica fora para manga de tempo. Primeiro, só que eu falei para motivos de trabalho ali, hora que eu tenho meninos na terra ali, tempo que até tem. Sonzita, boa tarde. Então, e para ver de que mas só que não fala, deixar curso primeiro para papel de marcha de sociedade civil. E para falar gente, primeiro e para mandar rápidas melhoras para dos gente que é espanca, que não sabe como está no hospital, e para falar para Deus ajudar para recuperar muito rapidamente, mas também e para falar gente de sociedade civil, sobretudo Frente Popular, com outras organizações que organizam a marcha, para falar eles como a definição de insanidade e para bater repetir mesmo coisa, olha mesmo resultado. Que aquilo me está falando como maneira que a marcha está organizado, a mim não está sugerindo para ir organizado de uma forma diferente. Diferente de como e exige uma certa coordenação, uma certa organização. A nós não sabemos como nível de brutalidade do regime e que tem medida. Se que tem medida, não tem que estar de uma outra maneira que não organiza para poder proteger gente que está que manifestação, que não sabe como é que para no Ministério do Interior, é que acaba espancado e se vida está em perigo. O que é que me está falando que aquilo? Se não organizado marcha, e tem gente que não está ao lado, para tirar fotografia e para filmar que gente que não vai apanhar, gente que está levado para o Ministério do Interior. Aquele é o primeiro ponto. Segundo ponto é que não pode deixar gente que não manifesta para a polícia bem apanhá-los e levar-los para o Ministério do Interior. Não pode permitir aquilo. Ora que vai pegar que gente não pega que mesmo a polícia. Se tira casquete para não jogar, se não pode roubar que casquete. Mas de forma alguma, que não permite apanhar gente para levar para o Ministério do Interior. Nada bom só um exemplo. Se você lembra aquele congresso de PGC, onde que o Dr. Aristides Gomes saiba de França e vai matar aquele congresso. Umaru Sissoko manda milícias para apanhar Dr. Aristides Gomes naquele congresso de PGC. O que acontece é que houve uma reação de participantes no congresso que impede para milícias de Sissoko apanhar Dr. Aristides Gomes. E este tipo de medida que não fala é que não pode permitir para nenhum daqueles gentes para apanhar para levar para o Ministério do Interior. Tino Mendes, boa tarde. Icha Tavares, boa tarde. Então, e é tipo de medidas que não tem que tomar. Se ICA tem condições para fazer, é tipo para organizar essa maneira, então ICA vale a pena sair manifesta.
Eles não falar em termos de crítica, até porque a sociedade civil faz tudo aquilo que está na lei. Quem que está errado e regime de Sissoko. Portanto, não está ali de forma alguma, está na culpa de gente de frente social, ou de gente de frente popular, aliás, ou outras organizações que participam aqui marcha. Mas está na falar como? E fazer já 12 marchas que gente de frente popular participa nela. E naqui 12 marchas, gente espanhado é levado para o Ministério do Interior e vai espancado. Agora, não pode continuar a permitir para que coisas vão acontecer. O Marubalde, boa tarde. Não pode permitir para que tipo de coisas continuem a acontecer. Carlos Mascarenhas, boa tarde. E para ver daquilo que nos sugere, se que tem condições de ter gente organizado de forma, toda hora que a polícia vem apanhar, para invadir aquela polícia, para largar que gente, para não permitir para nenhum alguém vai para o Ministério do Interior. E gente tem que parar a respeitar que milícias. Que elas é que a gente é que a autoridade. E não tem que parar a respeitar que gente, hora que vem pegar para buiar daqueles normalmente se mora com uma respeita uma autoridade. Eles é que a autoridade. O Umaru Sissoko está fora de mandato. Portanto, nada do Umaru Sissoko em balo é que é legal. E se não é que é legal, não que tem que te respeitar. E esse de partes que pensa como é importante sublinhar e para falar de gente de frente popular, 12 marchas, gente levado a espancado brutalmente e a mim pensa como a ideia de mudar a estratégia em termos de organização para poder evitar com que gente que não vai participar na manifestação termina nas celas de segunda esquadra, é espancado, se uma que é jovem que não é espancado e vai para no hospital, está entre vida e morte. Se que tem condições de garantir que gente uma certa segurança, então que não faça marcha, que não sai marcha, não diz até a hora que a população de Guiné chega a exaustão. Entende como a situação está insuportável. Gente de sair para mudar qualquer coisa, então a gente sai. Mas não pode permitir com que vida de nossos compatriotas, gente que tem tio a dar para aquele país, para terminar brutalizado nas celas de segunda esquadra, se não houve coisa não acontecer. Então, e isso que me estava a falar em relação à marcha de sociedade civil. Mas também me estava a falar sobre caso de passaporte. E para falar caía. Tem vergonha na cara. Por amor de Deus. É tipo de descaro ultrapassa tudo limites. E para falar que aí é como a nós não sabemos como passaportes que tem na Guiné, tudo está regulamentado na lei. E a mim, nunca consegui nunca chamado passaporte de cortesia. E tem passaporte especial, que lá e últimas categorias de passaportes especial que não fazido. Mas nós, que é que nós sabemos, e tem passaporte ordinário que qualquer outro cidadão comum tem. E tem passaporte de serviço que está dado para gente, diretores de serviço, diretores gerais, que outras coisas. E depois tem passaporte diplomata, que está dado para deputados, ministros, nas representações diplomáticas e tudo que outras coisas. Mas passaporte de cortesia nunca se sabe como é tem. E bom para cair a se uma coisa. Cada vez que vem ao público e vem papel, se credibilidade se sobra de algum outro credibilidade que está sem jogo.
tudo gente sabe como que o passaporte e levado não para vendido e tráfico de passaporte que ele está claro. Nunca pode admitir como e tem lapso para mandar cidadão levar passaporte. Quando que nós não sabemos como e tem mala que está mandado para se contra verdade que não falado como e não e que tem nada a ver com tráfico, que manda aqui mesmo voo? Ministério do Negócio Estrangeiro que faz mala que não despachado para levar para a embaixada na Portugal. E obviamente esse como Nando Gomes sabotar. Ora que passaporte na barra recebido na embaixada na Portugal, que gente que não sai de lá para apanhar aquele passaporte na embaixada e não queria uma certa desconfiança. Então, para via daquilo que mandei vita, é para passaporte é daquele cidadão. Está claro de que como passaporte na vendido. E a nós não sabemos como, uma vez que fichado já, que torneira de narcotráfico, e obviamente emitir dinheiro para outra coisa. E dos fontes de dinheiro, que hoje é como dire tirar dinheiro nele, e para vender passaporte. Armindo Antônio Sanca, boa tarde. E então, e esse claro, caía acabou bem que engana gente, buscando engana a cabeça, buscando meter a cabeça na calcucana por isso aí amanhã. A nós tudo não se vê como aquele passaporte e na vendido não para estrangeiro, para poder conseguir dinheiro. A nós não se vê como que vias de circulação de droga fichado. Então, se não é que tem outra forma de conseguir dinheiro, vou decidir como a melhor forma de conseguir dinheiro e através de vender passaporte. E bom que cá não só que civil, autoridades portuguesas civil, é que mandam rete passaporte até goste. E não espera para Jubi, para via, se o Jubi próprio declaração do Umar Sissoko, que declaração de caía, é diferente. Umar Sissoko fala como que é questão normal, passaporte, tudo, mas nós não sabemos quem que não leva passaporte que é guinense. Gente não leva passaporte que nem português é que se papel. Não can't falei que se papel português para via analfabeto. Não falei que se papel português para via que é de Guiné. Mas não continua a acompanhar caso passaporte para via, a nós não sabemos como. Único coisa é o regime continua sobrevive e para ter dinheiro que não continua bater daqui gente que não apoia cegamente o regime. Não, quando fala apoia cegamente, é não apoia para via ter uma certa contrapartida financeira. E para via daquilo que manda o regime continua a sobreviver. A nós tudo não se como e tem gente depois que dinheiro para entrar, que gente não sai. E manga de serviços não está prestado. Ora que dinheiro que tem. Mas para papel de passeata que o senhor Umar Sissoko embalou na fazer é tempo, ex-presidente da República, na falou como na campanha, Umar Sissoko embalou-se direito, mais de que a voz, mais de que Zé Carlos que na papel, de que como a próxima eleição ainda ganhar a Constituição na rompido, para continuar a mandar até a hora que vai ser. A mim que também se responder, é gente pequeninos, como Zé Carlos, para mim, é insignificante. Ora, como se Sissoko afastado, eles é na corre. A mim tem certeza plena de que lá. Henrique dos Santos, boa tarde. Então, a mim que também não respondi Zé Carlos, nem que outros gente pequenino para via foco e na Sissoko. Dia que Sissoko corre, que gente tudo na corre também. E para falar como gente que de panha é coisa de Umar Sissoko na fazer passeata para pôr na pito para ninguém que panha atenção para ver aquilo. Umar Sissoko embalou se vidrito que na peral e que na peral e que pequenino. Não fala gente como para gente descontrair, para gente que toma aquele coisas de que como Umar Sissoko na baia eleições e na ganha na primeira volta. Bode isso aquilo. Não pera até a hora que a eleição chega. Se o Umar Sissoko embalou matil, então não está jovem.
Ma misti contaboso que manda Umaru Sissoko Embalo decidi sair fazer passeata tempo. Pabia o chaboche cande choma que homens grandes para papia que eles para explicar-lhes de que como Umaru Sissoko Embalo americanos na bim panhal. Próprio Umaru Sissoko Embalo que da boche cande recado ou que pedir para intervir. Peba choma que homens grandes para explicar-lhes o que não passa. Então, o que acontece? Celestino Vaz Fernandes. Iano, boa tarde. Tony Antônio Lopes, boa tarde. Se uma que não falava, Umaru Sissoko Embalo que pediu boche cande pe choma homens grandes para eles para explicar-lhes de que como americanos mistibim panha el Umaru Sissoko Embalo. Mas para justificar, para dia de que manda americanos na bimpanhal e desvia para questões de meninos talibês. Mas pensa como inangana que homens grandes que burro, homens grandes que os que padido, e que os que meninos talibês estão na Guiné. Que manda nenhum presidente que apanhado e só goste. Daniel, boa tarde, a partir de Flórida. Que manda nenhum presidente na Guiné que apanhado para terceiro para América e só Umaru Sissoko Embalo que americanos não vão apanhar. Então, o boche cande pensa como inangana que homens grandes. Mas homens grandes que burro. E esse que Umaru Sissoko está metido nele. E Umaru Sissoko Embalo sabe que está metido nele. E que na fala gente para tranquilizar gente e de que como procuradores ali nos Estados Unidos ora que na busca alguém na busca evidência procurador que na bem panhau ou juiz ou quem que está encarregado do processo que na bem panha só Umaru Sissoko Embalo tem mente que tem evidências contundentes e manca de evidências para conceder ordem de prisão. Mas botem que joube, o que os juízes estão a fazer nesse momento? O que acontece? E bem elevado que os prisioneiros. Ele é tecido para os Estados Unidos. A seguir, o que fazido? E vai buscar o avião. Para ver que manda é procedimentos importantes. E está chamado laudo de prova. Para ver que se a mim a os acusa meu amigo Daniel Sanha que está ali. Se acusa Daniel de assassino. Primeiro, não tem que estar falar e matar tal alguém. Mas tem que estar buscar arma de prova. Ou seja, arma que comete crime aquele. Ne caso ali e avião. Não tem imagem de droga, não tem imagem de avião, mas e tem que buscar avião para depois bu fórmula que está falando teoria de que como bu fala se fala gosse, se usa Daniel como mata, de fala como Daniel panha faca e leva tal alguém e faquena tal cal. E que tipo de coisas, que tipo de argumento, e está acompanhado que prova. E ali nos Estados Unidos, e tem uma determinada moldura penal, que hora que você condena alguém, e que tem que ficar dúvidas de que como se não comete aquele crime. Então, se você ouvir o que está acontecendo, é que depois de prisioneiros tirados, é ter ali para os Estados Unidos. Vai buscar avião. Que avião e prova de aquele crime. Droga que ele apanharam na Guiné e queimaram e tem imagem. Então, Umaru Embalo Sirikuma, depois de levar o prisioneiro, depois de levar o avião, outro bias e desconfia como ele, que na terceiro para os Estados Unidos. Então, e para ver daquilo, que manda e da boche cande que recado. Mas se uma pode receber como
Boche quando te leva que recado vai falar. E tem gente que está atrás do Umaru Sissoko Embalo. Está só na espera por que tem janela pequenino de Kikuma. Dena bem, pejugta e abandona barco. Então, informações que não tem de Kikuma, depois de reunião de Boche Kande que homens garante, e tem gente que está na fileira do Umaru Sissoko, que consegue sair bocado. Que o Umaru Sissoko Embalo faz para poder garantir e tem ainda controle total de situação e para ver de aquilo que sai é passeata que gente não é assim. Jorge Neto, boa tarde. Natalino Lopes, boa tarde. Essa que é a razão principal que o Umaru Sissoko sai e na sardia assim. E que nada, o Umaru Sissoko Embalo cana pensa em eleições presidenciais, o Umaru Sissoko Embalo cana pensa em eleições de nenhuma. O Umaru Sissoko Embalo sai fazer aqui passeata para poder garantir que gente de Kikuma ainda tem controle de situação. Para vir tão pronto, o Umaru Sissoko Embalo com um sinal de perda de controle, e ainda tem gente que não sai é com um sabata criticar de dia one. E para ver daquilo que mande tem passeatas e coisas que vão fazer. Bode isso aqui, o Umaru Sissoko faz. Acabou tomando intenção, acabou fadiga que aquilo. Bode isso, o Umaru Sissoko Embalo bata sardia. Ele se vê que na peral, e que na peral e que pequenino. Então, para ver daquilo, irmãos, acabou fadiga. Bode isso ali passeia. Se me esti passeia que canto homem, se me esti bata fala e na ganha na primeira volta. Não, até porque camisti nem vai eleições. Se mandato acaba e nega sai, biagi não tem deixá-la, então que é que me eleições para ele? Para gente vai votar, para antes de urna ficha, para falar ganha e põe tropas na rua. E então, pode isso o Umaru Sissoko Embalo continua a sarria. Ele se vê que é que na peral, e que é que na peral, na repete, e que é pequenino. E o Umaru Sissoko Embalo se vê que lá. Mas, e muita pena que não fala Biagi Nantang, que é chefe de Estado-Maior-Geral de Forças Armadas. Eugênio Amado Vaz, boa tarde. Não fala Biagi Nantang, ele é cúmplice. Para via Supremo Tribunal assaltado, milícias baila, Biagi Nantang comanda gente para bater a milícias lá e fazer tudo o que não fazer no Supremo Tribunal. Assembleia assaltado e fazer tudo o que não fazer na Assembleia, Biagi Nantang que faz nada. E Gino Fernandes, boa tarde. Então, chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, e tem abre-se boca e está falando como papel de Forças Armadas e de garantir integridade territorial. Aquilo é um dos papéis das Forças Armadas. Mas papel de Forças Armadas também e de defender povo. Ele próprio Biagi Nantang e falar lumbias, se missão principal e para guinense dormir tranquilo. E para punta Biagi Nantang, se guinense não dormir tranquilo, por que alguém sai fazer marcha legalmente e vai terminar no hospital. Que é tranquilidade? Mas para voltar ao próprio papel fundamental de Forças Armadas que de defender integridade territorial. Mas não jubi que é que defesa de integridade territorial. Ora que não fala defesa de integridade territorial, e palavra muito, e frase muito vasto, mas não tem que tomar de pressuposto como e que existe território sem povo. E povo é elemento essencial no território. Então, hora que você defende integridade territorial, você está defendendo integridade territorial ou um território vazio. Conceito está de defender integridade territorial e de defender que povo que está naquele território. E para ver aquilo que está argumentando de que como Buca por invocar defesa de integridade territorial, sem invocar próprio defesa de integridade daquele povo.
sim invoca próprio defesa de respeito à Constituição daquele povo. E hora que usas tudo massado, boca pode bem falar no como papel de Forças Armadas e defender a integridade territorial. Para bia sem povo e que tem território. E que Forças Armadas não vai defender? Defender linha de fronteira que tem ninguém lá? Ou está defendendo linha de fronteira para bia e tem povo que não vive naquele território. E a bobo tem para obrigação. Ora que alguém está na massa lei daquele território, daquele país, para você falar assim, não. Você tem que respeitar a lei. A nós tudo nós está riba de baixo de lei. Ninguém que está riba de lei. Domingos Mendes Malu, boa tarde. Silverino, boa tarde. Então, e esse que me está falando, chefe de Estado-Maior, que próprio cúpula militar de Kikuma, e chega momento de falar Umaru Sissoko Embalo, para tirar pé na peito de guinense. E chega momento para bia no camisti hoje, para senhor Biagi não tem continuar a falar no como papel de Forças Armadas e de defender integridade territorial. No camisti hoje Biagi não tem continuar a falar no como gente que vai invadir o Supremo Tribunal e milícias de Palácio. Chefe de Estado-Maior Geral de Forças Armadas está riba de tudo que outras forças. Sabe o está riba de que outras forças, para ver que manda, boca pode mandar Forças Armadas para bater aqui milícias que estão lá. E até porque Biagi não está na juga dos pesos, duas medidas. A nós não lembra, logo no primeiro ano que se Sissoko Embalo toma Palácio, o que me estive substituir ele Biagi não está. Biagi não está manda troca tudo que ele guarda presidencial. Aqueles momentos antes de que as milícias vêm de Chad. Então, para ver que manda, Biagi não tem que dizer aquele guardas que estava lá. E a nós não sabemos aquilo. Só os Umaru Sissoko Embalo não abre peito na Bissau e não fazer. A nós não sabemos como. E que tem ninguém mais covarde na Bissau para justa com Umaru Sissoko Embalo. A nós não sabemos tudo. Quando tu vias que está telefone, hora que não vai cortar. Depois de brigada avançada está lá, aquela equipe avançada que estava de treino, quando tu vias que está telefone, não sabia aquilo. E então o Umaru Sissoko Embalo não engana ninguém. Para terminar, não fala Biagi, não tem para tomar responsabilidade, para assumir essa responsabilidade. E para falar gente que não fala político, está chamando políticos, pode isso, nem militares, se Biagi não tem camiste, que a situação não muda. A única esperança que não tem é de ser uma ideia para vir tomar o Umaru Sissoko Embalo para tirar ele na olho. Mas acabou espera de Forças Armadas. Para Biagi não tem e parte do problema. Biagi não tem continuando a sustentar, na aguenta Umaru Sissoko Embalo para Bia e receber dinheiro importante na mão de Umaru Sissoko Embalo. Biagi não tem nem se dúvida que dentro que apanhá-los e não sai para cura fora. E aquilo que está aponta aquele outro soldado subalterno que está base. Após botar em condições de fazer mesmo coisa, botar em mesmo dinheiro que Biagi não tem dado. Então, se você acha que uma boa está direito, então não diz a situação como está. Mas se você acha que é necessário mudar alguma coisa, você tem que contar os chefes de que a situação está insustentável. E que aquilo é para papel que o Umaru Sissoko Embalo para deixar o país. E o Umaru Sissoko Embalo se vê como questão de deixar o país e questão de tempo. E ele se bica na matéria eleições, se bica lá.
E podia até fazer aquilo propaganda, aquilo passeata, tudo. Ele sabe que é que na peral. E que é que na peral. Na repetica pequenino. Então, minha gente, se encaminha uma boa tempo, tio. Não fica para os. Mas primeiro de sangue agradecer Duarte Fernandes, ali nos Estados Unidos, que Manuel dos Santos, no estado de Rhode Island. Duarte Fernandes está no estado de Massachusetts. Para falar muito obrigado pela colaboração. E para vós, não pedir para Deus proteger vós e cobrir vós com manto sagrado, para livrar vós de doença, que tudo outro mal. E para Deus abençoe Guiné-Bissau. Meu nome é Simão Mancabo, a partir dos Estados Unidos. Valente Domingos Abucalona, boa tarde, a mim termina já. Então, vou ficar direito, para Deus proteger vós.